Deus está aqui, Recap. Deus está aqui hoje. Amém? Pra quem não me conhece, eu sou a Mel. E tem muita gente nova aqui. Eu tô muito feliz com isso. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Melissa, mas podem me chamar de Mel. E a Ju pregou sobre um Deus. E como eu disse, esse Deus está aqui hoje. Esse Deus que era, que é, que há de vir. Esse Deus que é um Deus tão majestoso, tão grande, tão poderoso. Ele também é o seu Pai. Esse Deus, ele também é um cordeiro e ele morreu por você. Como não vamos admirar profundamente esse Deus? Como não vamos temer com todo o nosso coração esse Deus? Como nós não vamos olhar para esse Deus e ficar sem palavras diante dessa presença, diante desse Senhor? É impossível, Recap, você estar aqui hoje, você conhecer Jesus e você não ter temor no seu coração. É impossível, Recap. É impossível, porque se o que te trouxe até aqui hoje foi Jesus, é impossível você não olhar para Ele e dizer: Senhor, Tu me tens por inteiro. É impossível, porque quando você conhece esse Jesus, quando você entende quem Ele é, a gente diz, quando Ele se revela para você, você busca conhecer mais dEle, dentro de você cresce esse temor. O que é esse temor? Temor é a consciência de quem Deus é. E hoje a Ju já trouxe um pouco para vocês de quem Deus é. E eu declaro e eu creio que nesse momento, a consciência de cada um dos adolescentes nesse auditório vai estar sendo elevada para entender quem Deus é. E nesse momento, conforme você for entendendo quem Deus é, e esse Deus vai se revelando para você, você vai entendendo quem esse Deus é. Esse Deus que morreu por você, esse Deus que é poderoso, o temor vai crescer dentro de você. E você vai entender, Deus está aqui. Esse Deus está aqui. E quando esse Deus está aqui, nada fica normal. Eu não consigo ficar normal. Eu não consigo ignorar. Eu não consigo ficar apática à presença de um Deus tão majestoso que me escolheu, que me amou e que morreu por mim. Como eu poderia ficar normal quando esse Deus morreu por mim? Como eu poderia agir normalmente se esse Deus, esse grande Deus, morreu por mim naquela cruz? Como, sabendo que esse Deus está aqui agora? Ele está aqui agora. Como eu poderia? Como eu ousaria? É impossível. E eu queria ler com vocês, eu já saí tudo aquilo que eu tinha planejado, mas eu queria ler com vocês um versículo que está lá em Apocalipse, no capítulo 5, do 11 ao 12. E lá diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Se os anjos, se os anciãos, se essas criaturas louvam esse Deus com tamanha rendição, como nós não vamos louvar com a mesma rendição? Como? A gente precisa entender quem é esse Deus e o que Ele fez por nós. E quando a gente entende, a gente não consegue ficar normal. A Ju leu com vocês o começo da história de Moisés, do capítulo 3. E lá no versículo 6... na segunda parte vai dizer assim: E Moisés encobriu o seu rosto. Nesse momento, Deus falou para Moisés assim: Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. E quando Moisés ouviu isso, gente, imagina comigo. Moisés está ouvindo a voz de Deus. Moisés está vendo a manifestação de Deus. Quando ele ouve isso, da mesma forma que hoje Deus fala com todo mundo aqui, ele encobre o seu rosto. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus.
Isso é quando a gente tem revelação de quem Deus é, quando a gente tem um encontro com Jesus. E posso te dizer, todas as sextas-feiras, e não só nas sextas-feiras, no seu quarto também, na sua casa, na sua escola, todos os dias você tem livre acesso a essa presença. Mas aqui na sexta-feira, olha a quantidade de gente que está reunida para adorar esse Senhor. Se o Senhor olha para nós, e isso é uma coisa que me confronta muito, e encontra 100, 200 corações sedentos, 200 corações falando assim: Senhor, eis-nos aqui. Senhor, nós queremos te adorar, nós reconhecemos quem tu és. Como ele não vai se manifestar da mesma forma que ele se manifestou para Moisés? E quando ele se manifestou para Moisés, Moisés encobriu o rosto e temeu olhar para Deus. Nesse momento, quando Moisés conheceu o Senhor e ele entendeu quem o Senhor era, ele teve uma atitude externa. Repita comigo, externa. Porque o temor, ele começa dentro de você. Ele começa dentro do seu coração. Só que você sabe que você tem temor quando você tem uma postura de reverência. Você sabe que você conheceu esse Deus e que hoje você veio aqui encontrar esse Deus quando a sua postura é de reverência. Aquilo que você fala condiz com esse Deus está aqui. Aquilo que você faz condiz com esse Deus está aqui. A forma como você se comporta condiz com esse Deus está aqui. Então quando você diz, esse Deus está aqui, e você entende que esse Deus está aqui, não tem como você não se concentrar completamente na presença dele. Quando você diz, esse Deus está aqui, eu não vou querer conversar com meu amigo, eu não vou querer olhar no meu celular, eu não vou querer pensar em todas as preocupações que eu tenho, eu não vou querer pensar nos problemas, eu não vou querer pensar nas respostas que eu estou procurando. Não, eu só vou pensar, esse Deus está aqui, esse Deus está aqui, esse Deus está aqui. Eu quero me encontrar com Ele, eu quero falar com Ele, eu quero ouvir a voz dEle, mas sobretudo, eu quero adorá-lo, eu quero me prostrar, eu quero me render. E isso é reverência. Isso é reverência, é você entender que Deus está aqui e você realmente se derramar diante dele. Moisés começou, lá no capítulo 3, encobrindo o rosto. E esse é o ato de reverência que a gente vê, que é resultado do temor. Ele estava com o coração cheio de temor, porque ele entendeu quem Deus é. E ele encobriu o rosto. Isso foi a ação externa. Ele teve um ato de reverência, através das atitudes, através do comportamento, através do corpo dele. Ele demonstrou reverência. Mas a gente vai ver que Moisés, ele cresce nesse temor. Ele cresce nessa reverência. Porque a gente precisa crescer nesse temor e nessa reverência. A gente precisa crescer. Porque posso te dizer, você pode acreditar em Jesus. Quem aqui acredita em Jesus? Todas as mãos levantadas. Eu acredito em Jesus. Mas eu posso acreditar em Jesus, eu posso ter sido salva por Jesus, esse amor pode ter me alcançado e ainda assim eu posso não temer esse Jesus. Ainda assim eu posso não temer esse Deus. Eu posso saber quem Ele é, mas eu posso simplesmente não ter temor no meu coração. Por isso que a gente precisa crescer nisso. E Moisés, como eu disse, começou encobrindo o rosto, mas lá em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 6 e 9, Deus vai aparecer mais uma vez para Moisés. E a ação de Moisés, a atitude de Moisés, vai estar escrito assim: ele passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor, leal e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Daí um pouco depois vai dizer assim: imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou dizendo: Senhor, se conto com o teu favor, que o Senhor nos acompanhe. Quando Deus se manifesta, e eu digo mais uma vez, toda sexta Deus está aqui com você. Toda sexta Deus está aqui, você vem encontrar Jesus. Você não vem encontrar os seus amigos, você não vem para um rolê, você não vem se distrair. Toda sexta você vem encontrar Jesus. E Jesus está aqui, esse Deus está aqui. E
quando esse Deus está aqui, o que a gente faz? A gente imediatamente se prostra na presença desse Senhor. A gente imediatamente se rende na presença desse Senhor. Porque o nosso desejo é que o Senhor olhe para cá, é que o Senhor olhe para nós, é que o Senhor nos veja e se alegre do nosso coração. Porque Ele vai olhar para nós e vai dizer: esse povo não só me teme, esse povo não só acredita em mim. Esse povo não, né, gente? Esses adolescentes não só acreditam em mim. Esses adolescentes não só me conhecem. Esses adolescentes escolheram ter uma postura de reverência. Porque o temor, ele vem naturalmente, mas posso te dizer, assim como você tem que escolher vencer o pecado, assim como você tem que escolher estudar para uma prova, assim que você, mesmo que você seja inteligente, você também tem que escolher ser reverente ao Senhor. Você também tem que escolher ter uma atitude de reverência, onde você imediatamente se prostra, onde você imediatamente concentra toda a sua atenção nesse Deus. E quando isso acontece, você agrada o coração dele. E ele se manifesta ainda mais, ele te enche ainda mais, e você conhece ainda mais. Só para finalizar, em Salmos, no capítulo 51, no versículo 17, diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, o convite que o Senhor tem para nós é que todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de reconhecer a presença dEle, e todas as vezes que a gente entender, Deus está aqui, que a gente se apresente diante dEle com esse espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? É um coração rendido. É uma mente que está completamente focada no meu Pai. E um coração diferente de completamente rendido, completamente quebrantado e completamente disposto a adorar, a se prostrar com tudo que temos. Então esse é o nosso convite, completa reverência a esse Deus, completa reverência para que Ele possa olhar para o nosso coração e se alegrar e se agradar. Amém?